O Horror em Martins Beach, 1922, por H.P. Lovecraft e Sonia Acha Green. Nunca ouvi uma explicação sequer aproximadamente adequada do horror em Martins Beach. Apesar do grande número de testemunhas, nenhum relato concorda, e o depoimento tomado pelas autoridades locais contém as discrepâncias mais surpreendentes. Talvez essa nebulosidade seja natural, dada a natureza inédita do próprio horror, o terror quase paralítico de todos que o viram, e os esforços feitos pelo elegante Wavecrest Inn para abafá-lo após a publicidade criada pelo artigo do Prof. Alton. Os poderes hipnóticos estão limitados à humanidade reconhecida. Contra todos esses obstáculos, estou me esforçando para apresentar uma versão coerente, pois testemunhei a ocorrência hedionda e acredito que ela deve ser conhecida, dadas as possibilidades terríveis que sugere. Martins Beach é mais uma vez popular como um balneário, mas estremeço ao pensar nisso. Na verdade, não consigo mais olhar para o oceano sem estremecer. O destino nem sempre é desprovido de drama e clímax. Portanto, o terrível acontecimento de 8 de agosto de 1922 seguiu-se rapidamente a um período de excitação menor e agradavelmente repleta de maravilhas em Martins Beach. Em 17 de maio, a tripulação do barco de pesca Alma de Gloucester, sob o comando do capitão James P. Orney, matou, após uma batalha de quase 40 horas, um monstro marinho cujo tamanho e aspecto produziram a maior agitação possível nos círculos científicos e levaram certos naturalistas de Boston a tomar todas as precauções para sua preservação taxidérmica. O objeto tinha cerca de 50 pés de comprimento, de forma aproximadamente cilíndrica e cerca de 10 pés de diâmetro. Era inconfundivelmente um peixe branquial em suas principais afiliações, mas com certas modificações curiosas, como pernas dianteiras rudimentares e pés de 6 dedos em vez de barbatanas peitorais, o que provocou a mais ampla especulação. Sua boca extraordinária, sua pele grossa e escamosa e seu único olho profundo eram maravilhas pouco menos notáveis do que suas dimensões colossais. E quando os naturalistas o declararam um organismo infantil, que não poderia ter eclodido há mais de alguns dias, o interesse público aumentou a alturas extraordinárias. O capitão Orney, com a típica astúcia yankee, obteve uma embarcação grande o suficiente para conter o objeto em seu casco e providenciou a exibição de seu prêmio. Com carpintaria criteriosa, ele preparou o que equivalia a um excelente museu marinho e, navegando para o sul, até o rico resort de Martins Beach, ancorou no cais do hotel e colheu uma colheita de taxas de admissão. A maravilha intrínseca do objeto e a importância que ele claramente tinha na mente de muitos visitantes científicos de perto e de longe combinaram para torná-lo a sensação da temporada, que era absolutamente único. Único a um grau cientificamente revolucionário, era bem compreendido. Os naturalistas haviam mostrado claramente que ele diferia radicalmente do peixe similarmente imenso capturado na costa da Flórida, que, embora fosse obviamente um habitante de profundidades quase inacreditáveis, talvez milhares de pés, seu cérebro e principais órgãos indicavam um desenvolvimento surpreendentemente vasto e fora de toda proporção com qualquer coisa até então associada à tribo dos peixes. Na manhã de 20 de julho, a sensação aumentou com a perda da embarcação e seu estranho tesouro. Na tempestade da noite anterior, ela havia rompido suas amarras e desaparecido para sempre da vista do homem, levando consigo o guarda que havia dormido a bordo, apesar do tempo ameaçador. O capitão Orney, apoiado por extensos interesses científicos e auxiliado por um grande número de barcos de pesca de Gloucester, fez uma busca completa e exaustiva, mas com nenhum resultado outro senão o estímulo do interesse e da conversa. Em 7 de agosto, a esperança foi abandonada e o capitão Orney retornou ao Wavecrest Inn para encerrar seus negócios em Martins Beach e conversar com alguns dos cientistas que lá permaneceram. O horror veio em 8 de agosto. Era no crepúsculo, quando as gaivotas cinzentas pairavam baixo perto da costa e uma lua crescente começava a traçar um caminho cintilante sobre as águas. A cena é importante lembrar, pois cada impressão conta. Na praia, havia vários passeantes e alguns banhistas tardios, retardatários da colônia de chalés distante que se erguia modestamente em uma colina verde ao norte, ou do inn adjacente empoleirado no penhasco, cujas torres imponentes proclamavam sua lealdade à riqueza e à grandeza. Bem dentro da distância de visualização, havia outro grupo de espectadores,
Os que relaxavam na varanda de teto alto e iluminada por lanternas do Inn, que pareciam estar desfrutando da música de dança do suntuoso salão de baile interno. Esses espectadores, que incluíam o Capitão Orne e seu grupo de confrades científicos, juntaram-se ao grupo da praia antes que o horror progredisse muito, assim como muitos outros do Inn. Certamente não faltaram testemunhas, embora suas histórias estivessem confusas com medo e dúvidas sobre o que viram. Não há registro exato do momento em que a coisa começou, embora a maioria diga que a lua razoavelmente redonda estava cerca de um pé acima dos vapores baixos do horizonte. Eles mencionam a lua porque o que viram parecia sutilmente conectado a ela. Uma espécie de ondulação furtiva, deliberada e ameaçadora que rolava do horizonte distante ao longo da faixa cintilante de raios de lua refletidos, mas que parecia diminuir antes de chegar à costa. Muitos não notaram essa ondulação até serem lembrados por eventos posteriores, mas parece ter sido muito marcada, diferindo em altura e movimento das ondas normais ao seu redor. Alguns a chamaram de astuta e calculista. E quando ela desapareceu astutamente pelos recifes negros ao longe, de repente irrompeu das águas salgadas com listras brilhantes um grito de morte. Um grito de angústia e desespero que movia a piedade mesmo enquanto a zombava. Os primeiros a responder ao grito foram os 2 salva-vidas de plantão, sujeitos robustos em trajes de banho brancos, com sua profissão proclamada em grandes letras vermelhas em seus peitos. Acostumados como estavam ao trabalho de resgate e aos gritos dos afogados, não conseguiam encontrar nada familiar na ululação sobrenatural. Mas com um senso de dever treinado, ignoraram a estranheza e procederam a seguir seu curso usual. Apressadamente agarrando uma almofada de ar, que com sua bobina de corda anexada estava sempre à mão, um deles correu rapidamente ao longo da costa até o local da multidão reunida, de onde, depois de girá-la para ganhar impulso, ele atirou o disco oco para longe na direção de onde o som havia vindo. Quando a almofada desapareceu nas ondas, a multidão aguardou curiosamente a visão do infeliz ser cujo sofrimento havia sido tão grande, ansiosos para ver o resgate feito pela corda maciça. Mas esse resgate logo foi reconhecido como não sendo uma questão rápida e fácil, pois puxassem o quanto puxassem a corda, os 2 guardas musculosos não conseguiam mover o objeto na outra ponta. Em vez disso, descobriram que o objeto puxava com força igual ou até maior na direção oposta, até que em poucos segundos foram arrastados de seus pés para a água pelo estranho poder que havia se apoderado do salva-vidas oferecido. Um deles, recuperando-se, pediu imediatamente ajuda à multidão na costa, para quem atirou a bobina de corda restante. E em um momento os guardas foram secundados por todos os homens mais resistentes, entre os quais o Capitão Orne estava em primeiro lugar. Mais de uma dúzia de mãos fortes agora estavam puxando desesperadamente a corda grossa, mas totalmente sem sucesso. Por mais que puxassem, a força estranha na outra ponta puxava mais forte. E como nenhum dos lados relaxou por um instante, a corda tornou-se rígida como aço com um enorme esforço. Os participantes em luta, assim como os espectadores, estavam a essa altura consumidos de curiosidade quanto à natureza da força no mar. A ideia de um homem se afogando há muito havia sido descartada, e dicas de baleias, submarinos, monstros e demônios agora circulavam livremente. Onde a humanidade havia primeiro guiado os socorristas, a maravilha os manteve em sua tarefa, e eles puxaram com uma determinação sômbria de descobrir o mistério. Tendo sido finalmente decidido que uma baleia deve ter engolido a almofada de ar, o Capitão Orne, como um líder natural, gritou para aqueles na costa que um barco deveria ser obtido para se aproximar, arpoar e desembarcar o Leviatã invisível. Vários homens imediatamente se prepararam para se dispersar em busca de uma embarcação adequada, enquanto outros vieram para substituir o capitão na corda tensa, já que seu lugar era logicamente com qualquer grupo de barcos que pudesse ser formado. Sua própria ideia da situação era muito ampla e de forma alguma limitada a baleias, já que ele tinha que lidar com um monstro muito mais estranho. Ele se perguntava quais poderiam ser os atos e manifestações de um adulto da espécie da qual a criatura de 50 pés havia sido um mero filhote. E agora se desenvolveu com uma súbita terrível o fato crucial que mudou toda a cena de uma de maravilha para uma de horror e atordoou de medo a banda reunida de trabalhadores e espectadores. O Capitão Orne, virando-se para deixar seu posto na corda,
Descobriu suas mãos presas em seu lugar com uma força inexplicável, e em um momento ele percebeu que era incapaz de soltar a corda. Sua situação foi instantaneamente adivinhada, e quando cada companheiro testou sua própria situação, a mesma condição foi encontrada. O fato não podia ser negado. Cada lutador estava irresistivelmente preso em alguma misteriosa escravidão à linha de cânhamo que os puxava lenta, horrivelmente e implacavelmente para o mar. O horror sem palavras se seguiu, um horror em que os espectadores foram petrificados em inação total e caos mental. Sua completa desmoralização se reflete nos relatos conflitantes que dão e nas desculpas envergonhadas que oferecem por sua inércia aparentemente insensível. Eu era um deles, e sei. Mesmo os lutadores, depois de alguns gritos frenéticos e gemidos inúteis, sucumbiram à influência paralisante e permaneceram silenciosos e fatalistas diante de poderes desconhecidos. Lá estavam eles na pálida luz da lua, puxando cegamente contra uma ruína espectral e balançando monotonamente para frente e para trás, enquanto a água subia primeiro até seus joelhos, depois até seus quadris. A lua passou parcialmente sob uma nuvem e na penumbra, a linha de homens balançando se assemelhava a uma centopeia sinistra e gigantesca, contorcendo-se nas garras de uma terrível morte rastejante. Mais e mais forte ficou a corda, à medida que o puxão em ambas as direções aumentava, e os fios incharam com a imersão não perturbada das ondas crescentes. Lentamente, a maré avançou, até que as areias tão recentemente povoadas por crianças rindo e amantes sussurrando foram agora engolidas pelo fluxo inexorável. A multidão de observadores em pânico recuou cegamente enquanto a água rastejava acima de seus pés, enquanto a linha terrível de lutadores balançava horrivelmente, meio submersa e agora a uma distância substancial de sua audiência. O silêncio era completo. A multidão, tendo encontrado um local de aglomeração além do alcance da maré, olhou fascinada e muda, sem oferecer uma palavra de conselho ou encorajamento ou tentar qualquer tipo de assistência. Havia no ar um medo de pesadelo de males iminentes que o mundo nunca havia conhecido antes. Minutos pareciam se prolongar em horas, e ainda aquela cobra humana de torsos balançando era vista acima da maré que subia rapidamente. Ritmicamente, ela ondulava, lentamente, horrivelmente, com o selo da ruína sobre ela. Nuvens mais densas agora passavam sobre a lua ascendente e o caminho cintilante nas águas quase desapareceu. Muito fracamente se contorcia a linha serpentina de cabeças acenando, com o rosto lívido de uma vítima olhando para trás, brilhando pálido na escuridão de vez em quando. As nuvens se reuniram cada vez mais rápido, até que finalmente suas fendas raivosas lançaram línguas afiadas de chamas febris. Trovões ecoaram, suavemente no início, mas logo aumentando para uma intensidade ensurdecedora e enlouquecedora. Então veio um estrondo culminante, um choque cujas reverberações pareciam sacudir a terra e o mar igualmente. E em seus calcanhares um aguaceiro cuja violência encharcada dominou o mundo escurecido, como se os próprios céus tivessem se aberto para derramar uma torrente vingativa. Os espectadores, agindo instintivamente, apesar da ausência de pensamento consciente e coerente, agora recuaram pelas escadas do penhasco até a varanda do hotel. Rumores haviam chegado aos hóspedes lá dentro, de modo que os refugiados encontraram um estado de terror quase igual ao deles. Acho que algumas palavras assustadas foram proferidas, mas não posso ter certeza. Alguns que estavam hospedados no inn se retiraram aterrorizados para seus quartos, enquanto outros permaneceram para observar as vítimas que afundavam rapidamente, enquanto a linha de cabeças balançando aparecia acima das ondas crescentes nos lampejos de raios irregulares. Lembro-me de pensar nessas cabeças e nos olhos salientes que elas deviam conter. Olhos que bem poderiam refletir todo o medo, pânico e delírio de um universo maligno. Toda a tristeza, pecado e miséria, esperanças frustradas e desejos não realizados, medo, aversão e angústia das eras desde o início do tempo. Olhos acesos com toda a dor dilacerante da alma de infernos eternamente ardentes. E enquanto eu olhava além das cabeças, minha fantasia conjurou outro olho. Um único olho, igualmente aceso, mas com um propósito tão repugnante para meu cérebro que a visão logo passou. Presa nas garras de uma morsa desconhecida, a linha dos condenados se arrastou. Seus gritos silenciosos e orações não proferidas, conhecidas apenas pelos demônios das ondas negras e do vento noturno. Agora irrompeu do céu enfurecido um cataclismo louco de som satânico que até mesmo o estrondo anterior pareceu diminuir.
Em meio a um brilho ofuscante de fogo descendente, a voz do céu ressoou com as blasfêmias do inferno. E a agonia misturada de todos os perdidos reverberou em um apocalíptico e planetário estrondo de estrondo ciclópico. Foi o fim da tempestade, pois com uma súbita estranha a chuva cessou e a lua mais uma vez lançou seus raios pálidos em um mar estranhamente calmo. Não havia linha de cabeças balançando agora. As águas estavam calmas e desertas, e quebradas apenas pelas ondulações desvanecentes do que parecia ser um redemoinho longe no caminho da luz da lua, de onde o estranho grito havia vindo pela primeira vez. Mas enquanto eu olhava ao longo daquele caminho traiçoeiro de brilho prateado, com a fantasia febril e os sentidos sobrecarregados, escorreram para meus ouvidos de algum abismo afundado os ecos fracos e sinistros de uma risada.